Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Bom dia você que está nos assistindo aí. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a congregação, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o seguinte tema: toda igreja tem problemas, mas todo problema tem solução. Vamos repetir? Toda igreja tem problemas, mas todos têm solução. Quando a gente estuda a doutrina da eclesiologia, nós aprendemos que a igreja ela tem 2 características: ela é visível e ela é invisível. A igreja invisível é a igreja triunfante, é a igreja que está no céu. E quem está no céu não tem mais problema. Então a igreja que está no céu não tem problema. Mas a igreja visível, militante, ela está aqui na terra, enfrentando todas as lutas, todos os problemas. E se você está procurando uma igreja perfeita, porque você é um cara muito perfeito, muito legal, no dia que você entrar nessa igreja, ela deixa de ser perfeita, porque você é um traste. Não existe crente perfeito, não existe pastor perfeito, presbítero perfeito, músico perfeito. Todos nós somos o quê? Imperfeitos. Quando você lê o livro de Tiago, você descobre que a igreja de Jerusalém não é vista da mesma visão de Atos. Era uma igreja que tinha acepção de pessoas, era uma igreja que tinha muita fofoca, era uma igreja que muitos estudavam a Bíblia, mas não obedeciam a Bíblia. Então, nós não podemos nos enganar a respeito da igreja. O que diferencia a igreja de qualquer instituição humana é que somente a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela não acaba, ela não é destruída porque ela é um organismo vivo. Todos nós estamos ligados a Cristo.
E Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo anda na igreja. E Cristo tem a igreja e a liderança da igreja nas suas mãos. À luz desse texto, a igreja de Jerusalém, nós vamos tirar algumas lições aqui. Eu quero destacar 4 pontos aqui. Primeiro, a origem do problema. Por que a igreja tem problemas? Geralmente, quando a igreja não cresce e quando a igreja está estagnada, ela tem problemas. Mas quando a igreja começa a crescer também, ela tem problemas. Por favor, vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 41. A igreja que tinha apenas 120 pessoas, no primeiro sermão que Pedro pregou, diz o que aí? Verso 41. Então, os que aceitaram foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia. Naquele dia, quase 3.000 pessoas. Você acha que na hora que os apóstolos foram batizar, tinha lá a junta diaconal, a secretária da igreja para botar o crachá? Cara crachá? Como é seu nome? Será que a igreja tinha um sistema a prover, já para ir colocando, arrolando esses membros? O que vocês acham? Veja lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Não, capítulo 4. Versículo 4. O que diz aí? Muitos, porém, dos que ouviram, a aceitaram, subindo o número de homens, só o PH. Quantos mil membros? 5.000. Pergunto para vocês, os apóstolos conheciam cada um pelo nome? Sabiam onde morava? A igreja tinha tempo para se reunir? Não. Reunia no templo dos judeus, que estavam perseguindo a igreja. E no templo dos judeus, que estava lá em Jerusalém, só podia usar o átrio dos gentios, porque tinha o átrio das mulheres, o átrio dos judeus e o santo dos santos. Não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, já pensou? Não tinha. Não tinha Bíblia impressa, não tinha inário, não tinha telão. E a igreja crescendo. Crescendo. Veja, no capítulo 5, versículo 32, diz assim: está a multidão dos que? O que é multidão? Hein? Na língua portuguesa, o que é multidão? Quando você usa multidão, você está usando para descrever algo que é incontável. Multidão. E diz que eles tinham um só coração e uma só alma. Não tinha churrasco, Alain, não tinha pizza. Mas eles dividiam o que tinha. Mas aí, no capítulo 6, diz o versículo: primeira hora, naqueles dias, multiplicando-se, era um crescimento múltiplo, o número dos discípulos aqui eram os crentes. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. O que eram helenistas? Eram os judeus que tinham formação grega, por isso que eles são chamados de helenistas. Tinha o judeuzão da terra, o nativo, e tinha o judeu grego, que tinha aderido à cultura helênica. E diz o texto, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição o quê? Diária. Diária. Aqui está o problema. Se a gente for levantar, eu estava pensando, e levantei pelo menos uns 50 problemas aqui da igreja. A começar do pastor. É problemático.
Problema de espaço. Está tendo ou não está tendo? Está tendo. E vai ter. E louvado seja Deus, se esse for o problema. Problema de gente que tem vindo de todas as igrejas e não tem cultura de escola dominical. O bicho só vivia de campanha em campanha. Campanha da chave, campanha do carro. Chega aqui, presbiteriano tem que estudar a Bíblia. Não quer. Não quer ir para o grupo de pastoreio. Não quer fazer discipulado. Na igreja que ele cantava, ele pegava o microfone e dizia: olha, os irmãos me acompanham em oração, que é tudo para a glória de Deus. É uma desgraça isso. Porque eu tenho que ensaiar. Tem que dar o melhor para Deus. Para estar 8 horas aqui, esse grupo chega aqui que horas? 7, ensaia durante a semana. O problema da igreja de Jerusalém era um problema decorrente da multiplicação, do crescimento da igreja. Você acha que tem isso hoje aqui em Pinheiros? Hein? Eu chego aí, falo: você é novo aqui? Não, pastor, tem 2 anos. Ontem eu falei com os 3 aí. Você olha para o crachá, eu não sei onde é, onde mora, nunca fui na casa dele, sei que está aqui. Vai ter gente que vai adoecer, a gente não vai saber, que vai morrer, a gente não vai saber, porque nós não temos também o dom da onisciência e da onipresença. Nós temos que saber as coisas, mas o problema com a assistência das viúvas, esse era o problema. Você acha que a igreja não tinha problema entre os líderes? Pedro, quando estava com os judeus, ele era judeuzão. Quando ele estava com os gentios, ele era o quê? Gentil. Dupla face. Gálatas capítulo 2, Paulo vai e enquadra Pedro. Você acha que tem líder 2 faces ou não, hoje? Estamos juntos. Junto de quê? Segunda coisa que nós aprendemos desse texto é a solução do problema. Veja, meus amados irmãos, que todos esses problemas, como não tinha conselho, não tinha junta diaconal, ia para a mão dos discípulos. Veja lá no versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir o quê? As mesas. Então, primeira lição, para a solução dos problemas da igreja, a liderança tem que estar o quê? Antenada com o problema. E a solução deve sempre ser proposta pela liderança. Se você é líder, se você é pastor, presbítero, diácono, está no estacionamento, está tocando, você não quer enfrentar problemas, então vai embora. Porque a igreja está cheia de problemas e cheia de 90% e 100% de gente problemática. Sabia disso? E você não pode empurrar os problemas para debaixo do tapete. Você não pode ficar achando que o problema não existe. Existe o problema. E nós temos que resolver. E os 12, então, convocam a comunidade dos discípulos. Ou seja, a liderança envolve a igreja, envolve a comunidade para resolver o problema. Nós vamos ter que arrumar 40 milhões para comprar os galpões lá. Quem é que vai ajudar isso? Vocês. Você que está aí sentado assistindo o culto, você é membro online. Nós temos de 20 a 30 mil pessoas assistindo online os cultos. Onde eu chego, fui agora essa semana em Minas, bati umas 50 selfies só no início do culto. Parecia uma celebridade. Sabe de tudo da nossa vida aqui, de tudo. Da campanha, dos postos. Sabem de tudo. Obrigado, viu? Chegou a hora. Chegou a hora. Você quer fazer parte da solução?
Compramos televisão para melhorar, para quem está assistindo lá no salão, porque não tem espaço. Então botamos televisão lá. Aqui dá para assistir bem aqui em cima. Você vai ter que chegar mais cedo, escolher um culto para você vir. Nós estamos cheios de problema aqui. 15 dias atrás, um mês atrás, então um cara aqui rodou a igreja todinha. Foi até no meu escritório, eu estava lá, entrou aqui, levou um tablet. Ele veio para roubar. E está tudo cheio de câmera aqui. A igreja vai crescendo e os problemas vão o quê? Aumentando. Aumentando. Os líderes detectam o problema e envolvem a comunidade na solução do problema. Terceiro, nós devemos solucionar os problemas da igreja priorizando aquilo que é a missão da igreja. E os discípulos, eles dizem assim, os apóstolos: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir o quê? O que significa a palavra razoável? Não é racional. Porque se os apóstolos, eles não tivessem pregado, a doutrina dos apóstolos não estaria aqui hoje. Então qual é a prioridade nossa? Pregação da palavra, ganhar almas para Jesus. Pastor, não cabe mais, mas vamos continuar pregando. Vamos exportar. Vender para umas igrejas aí, uns crentes que tem aqui, eu vou vender. Estou repassando de graça para você aí, levar para a sua igreja. Mas nós não podemos parar de pregar o evangelho. Não podemos parar. Às vezes eu acho que os irmãos, pastor, está bom demais aqui, está gente demais, então então eu vou embora. Pelo contrário, nós temos que continuar pregando. Pregando. Priorizar a missão. Isso é uma coisa importante. Porque há muitas igrejas que não priorizam a missão. E há muita coisa, irmãos, para nos distrair aqui. Nós, como liderança da igreja, nós, como visão da igreja, nós já colocamos aqui. Olhar para cima, adoração. Olhar para dentro, cuidado uns com os outros, ensino. Olhar para fora, evangelização. E é tão importante isso. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Servir às mesas era um trabalho inferior à palavra? Não. Por isso que a igreja, ela tem os dons espirituais. Tá certo? Se você não foi chamado para ser oficial da igreja, presbítero, diácono, pastor, você pode ter chamado para o ministério de música. Nós temos aí uma abrangência de ministérios que você pode abraçar e ser útil e contribuir para a edificação da igreja de Deus. A solução do problema é detectada pelos líderes, envolve a comunidade, prioriza a missão da igreja, usa também critérios o quê? Espirituais. Nós não podemos resolver o problema na carne. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, para mudar a lei de zoneamento aqui, tem um jeito. Mas a igreja vai fazer isso? Não. Nós vamos orar. E Deus vai trazer a solução para nós. Vocês se lembram que há 3 anos atrás, nós estávamos para comprar aqueles galpões lá. Fizemos campanha, sentamos com o dono. Deus não deixou a gente fechar. Todo mundo voltou para ficar aqui. Compramos as casas que nós compramos nesse período. Estamos tentando. Agora vai ter uma mudança no plano diretor. Nós estamos com um escritório de advogado contratado, uma arquiteta. Nós contratamos, já tem um projeto de 13 mil metros quadrados para essa área toda. Mas está travado, está segurando. Enquanto isso, é chegando gente. E para a gente construir aqui, nós vamos precisar de uns 60 milhões. Vocês estão entendendo? Então não é fácil.
Não é fácil. E algum irmão disse: pastor, qual é o plano? Eu falei: eu sei lá. Eu sei lá. Nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito, com sabedoria, com humildade, com prudência. E é Deus que resolve os problemas para a gente. Ele que batalha as nossas guerras. Veja, se fosse eu aqui, no meu ímpeto, na minha ansiedade, eu ia dizer: pega aí o Pescarini, o Gessé, o Gualano, o Hélio Camarinho, dá esse serviço para esse cara aí, que eles gostam disso. Não, o que eles fazem? Irmãos, escolhei onde? Dentre vós. A solução vem de dentro, dentre vós. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Irmãos, se existe uma área que precisa ser cheia do Espírito Santo, que precisa ter sabedoria e ter fé, é essa área de cuidado dos necessitados da igreja. Porque todo mundo encosta aqui para morder. Essa semana eu fiquei sabendo que tem uma mulher que está pedindo aí, em nome da igreja de Pinheiros. Tem gente que precisa? Tem gente que precisa. Nós vamos dar para os necessitados. Cuidar dos necessitados. E principalmente os domésticos da fé. Nós temos que cuidar uns dos outros. Temos que cuidar. Agora, para esse ministério, precisa ser cheio do Espírito, de sabedoria e de fé. E aí no versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso aqui é o poder de delegar, é o poder de distribuir, é resolvendo os problemas, delegando. Mas em último lugar, irmãos, a origem do problema, a solução do problema. Veja no versículo 7. Lê comigo aí, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém também muitíssimos. Aquele problema, aquela murmuração, poderia ser usado para Satanás, para dividir a igreja, para impedir o crescimento da igreja. Por quê? Porque o diabo já tinha feito um ataque externo, usando os fariseus e o sinédrio, e os apóstolos já tinham sido espancados e proibidos de pregar o evangelho. É só você ler aí no capítulo 4, 5. Mas o diabo mudou a estratégia. Sabe o que ele fez para prejudicar a igreja? Botou lá um casal chamado Ananias e Safira, para destruir a igreja internamente, porque o diabo ataca externamente e ataca o quê? Internamente. E agora vem esse problema. E meus amados irmãos, a única coisa que o diabo quer é que a igreja pare de pregar e de crescer. Mas o texto nos diz que o problema foi resolvido e os homens foram eleitos, escolhidos, foram apresentados e foram ordenados, instalados através da imposição de mãos. Algumas lições, algumas aplicações práticas que eu gostaria de deixar aqui para a gente. Primeiro, quando a igreja ela encontra solução para os seus problemas de forma espiritual, essa solução se torna um padrão para abençoar outras igrejas.
Esse problema fez com que esses 7 homens fossem escolhidos, eleitos. Eles passam a ser o quê? Uma espécie de diáconos. Depois Paulo, quando vai plantar as igrejas, ele vai instituir nas igrejas presbíteros e diáconos. E lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo coloca os critérios para alguém ser diácono na igreja. É muito interessante isso. Porque esse problema também, ao ser solucionado, veja no versículo 8, do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Preste atenção que a partir de agora, até aqui, só quem fazia sinais eram os apóstolos. Mas a partir daqui, esses diáconos, ou esses homens escolhidos, como solução para aquele problema, tanto Estevão como Filipe e os outros, se tornam bênção para a vida da igreja, para o crescimento da igreja. Você, como membro da igreja de Pinheiros, você é parte do problema ou está do lado da solução? Hein? Se for para você ficar em pé ou assistir lá no telão, para a gente receber um visitante aqui, você topa? Fica zangado não? Parar de dar dízimo? Porque crente, quando fica zangado, a primeira coisa que ele faz é não dar dízimo. Está errado, mas faz. Nós temos que encontrar soluções para os problemas. E nós, liderança, temos que detectar isso, colocar para a igreja. E juntos nós vamos encontrar solução. Na sabedoria de Deus, no poder do Espírito Santo, com calma. Eu falando isso com calma. Mas é que é assim, é desse jeito. Mas o culto hoje é sobre consagração. E veja no versículo 4, o que diz aí? 6,4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da música e do louvor. E quanto a nós, nos consagraremos ao ministério do estacionamento. E quanto a nós, nos consagraremos ao ministério feminino da igreja, ao ministério infantil. Vocês estão entendendo? Quanto a nós, nos consagraremos a trabalhar como líder de grupo de pastoreio, cuidar de gente, grupo de discipulado. Vamos nos consagrar. Tá certo? Então tá bom, acabou o sermão. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Convido os presbíteros para virem aqui à frente, para a gente celebrar a ceia do Senhor. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha para Deus agora, pede perdão pelos seus pecados. Olha para o seu lado aí e lembre-se que você faz parte dessa família. O mesmo Jesus que te salvou, salvou o teu irmão. E nós estamos aqui para amar uns aos outros, para suportar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para encorajar uns aos outros,
para servir uns aos outros. Somos uma família. Mas olha para frente, porque o Senhor vai voltar. E nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão quando muitas vezes somos causa de problema na igreja. A começar de mim, Senhor. Venha nos ajudar, venha nos quebrantar. Venha colocar em nós o mesmo espírito de humildade de Cristo. Que nada façamos por partidarismo, por vanglória, mas apenas para a glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja. A Tua palavra nos diz que abençoados são aqueles que buscam o bem da igreja, que buscam o bem da Tua causa, o bem do Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrar soluções, ainda que sejamos criticados, questionados, ainda que sejamos perseguidos, mas que o Senhor nos dê a graça e o privilégio de sofrer buscando a Tua vontade. Venha santificar a Tua igreja, tira do nosso meio tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito. E ao comermos o pão, bebermos o cálice nesta manhã, sejamos renovados na força do Senhor, no poder do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.